eu já contei uma das histórias hoje cedo, e nós vamos falar sobre esse tema, que é um tema muito bacana, é um tema que me chamou muita atenção, e é um tema que, teoricamente, eu não deveria ligar para ele, né? Mas liguei, por questões profissionais. E a primeira vez que eu comecei a perceber que o seu comportamento muda tudo, ou o comportamento das pessoas com você muda tudo, eu estava próximo de completar 12 anos. O que aconteceu? Eu gostava muito de ler, né? Lia muito. E por algum motivo eu gostei de ler sobre coisas de gestão. Eu li toda a obra de Philip Kotler, são mais de 400 livros, entre 8 e 12 anos. Eu li toda a obra de Frederick Taylor, eu li muita coisa. Aí você vai me dizer assim, o que você entendeu? Nada, mas achava o máximo. E numa dessas leituras, era o jornal da cidade, saía todas as sextas-feiras, e havia lá um grande empresário, que praticamente todos os meses, ele era entrevistado, ou aparecia lá de alguma forma, e eu pensei, eu sei a teoria, ele vive a prática. Eu tenho que conhecer esse homem. Talvez vocês já passaram por essa situação, né? De admirar alguém, se imaginar junto com aquela pessoa para beber da fonte, porque ela vive a prática, e você se pensa assim, meu Deus, isso não é possível. Não dá para eu chegar até aquela pessoa. E eu então comecei a ler os livros de Carnegie, não sei se vocês já tiveram a oportunidade, mas num dos escritos de Dale Carnegie, ele conta a história sobre, ele começou a pensar que ele seria um vendedor, mas ele tinha um grande problema, ele tinha uma perna menor que a outra. Ele era uma pessoa extremamente feia, assim, esteticamente, considerada como muito feia. Ele tinha uma língua presa naquele momento, falava muito mal, mas ele pensava assim, eu vou ser um grande vendedor. E ele tentou de tudo, ninguém dava chance para ele, até que alguém de tanta insistência pensou assim, vou te dar uma chance, se você vender bem, então nós vamos te contratar. E ele começou a pegar a pior rota de todas. E em um mês, a pior virou a melhor. Todo mundo da empresa começou a se questionar, o que era aquela ali, poxa vida, ninguém tinha prestado atenção que aquela era melhor. E como ele não era protegido, né? Tiraram ele da melhor, que era a dele, e colocaram-no na pior. No próximo mês, a pior novamente era a melhor, e a melhor passou a ser a pior. Os resultados da vida estão dentro de você. Estão dentro de você. O seu comportamento modifica as coisas. Então eu naturalmente me perguntava assim, puxa vida, por que não vai ser possível eu, que não conheço ninguém, um menino aqui, que não conheço ninguém, conhecer essa pessoa e pedir apoio, né? Bolei minha estratégia de acordo com os conselhos de Dale e fui visitar aquele mega empresário. Ele tinha 5.000 funcionários na época. Eu cheguei no escritório dele, pedi para falar com ele, claro, né? Ele ia me atender, de jeito nenhum. E o que você quer falar com ele? A secretária disse, pô, eu quero ouvir os seus conselhos, quero fazer umas perguntas para ele. Olha, mas ele é muito ocupado, eu posso esperar? Ok, nós vamos falar para ele, aguarde aí. Sentei no sofazinho lá. Vocês acham que ele me atendeu? Não. Naquela hora não. O tempo foi passando, foi passando. É engraçado, gente, porque o tempo passava, 1 hora, 2 horas, aí eu levantava meu olhar assim para a secretária, ela olhava para mim, pegava o telefone. Ele está esperando ainda. Sei. Olha, ele não pode agora não, você pode esperar mais um pouco? Posso.
Deu meio-dia, eu olhei para ela, ela olhou para mim, não vai dar, né? Você não quer voltar outro dia? Porque agora é a hora do almoço. Eu falei, não, eu trouxe meu lanchinho preparado para almoçar. Posso almoçar aqui? Posso, eu vou esperar. Não desista dos seus sonhos. Só porque teve problema, né? Desistir? Que isso? Essa não é uma possibilidade, não é mesmo? Esse é um comportamento milenar dos vencedores. Primeiro, eles não desistem. Eles não desistem. Deu problema. Problema do problema. Não desiste. Você não pode desistir. Eu não desisti. 5 horas da tarde. A secretária estava muito incomodada. O expediente estava por terminar. E então ela pega o telefone, fala para ele. E ele ficou com pena de mim. Veja, se eu tivesse chegado naquele lugar com soberba, certamente eu não seria atendido. Mas eu estava ali reverenciando a autoridade daquela pessoa e dizendo, eu quero só fazer uma pergunta, ouvir um conselho, é rapidinho. E eu insisti, e ele então me atendeu. Fui o último a ser atendido naquele dia. Fui o primeiro a chegar. Fui o último a ser atendido. E eu entrei. E ele olhou para mim e disse, e aí menino, o que você quer aqui? E eu disse para ele, olha, eu sou um grande leitor, de tudo que eu li, parece que as notícias que eu vejo do Senhor, as entrevistas que eu vejo que o Senhor dá, parece que o Senhor é a encarnação do que eu vejo nos livros. Eu vim aqui lhe fazer um pedido. O Senhor pode dizer não, mas pelo menos eu transmiti ao Senhor meu pedido. Eu vim aqui lhe pedir, se o Senhor permitir, na próxima semana, de segunda a sexta-feira, sentar do seu lado e ver e ouvir como o Senhor lida com as coisas. Eu digo, eu não vou falar nada, não vou te atrapalhar, eu só vou trazer meu caderninho, eu quero beber da sua experiência prática. Eu vejo o que o Senhor fala, sou seu fã. Acho que se o Senhor puder dar um presente para alguém, faça de mim o seu fantasma, só quero fazer isso. Vocês não sabem o que aconteceu. Aquele homem começou a tremer, começou a chorar, e me disse assim, em todos esses anos, ninguém reconheceu o que eu fazia. Você é a primeira pessoa. Você foi a primeira pessoa que prestou atenção em mim. Como é que você veio aqui? Seus pais sabem que você está aqui? E eu contei para ele como foi que eu fiz para chegar lá. Eu havia feito o seguinte. Dias anteriores, eu havia comentado com os meus pais, com os meus irmãos, sobre o que eu lia. E lembre-se, meu pai era analfabeto. E sobre o que eu lia sobre aquele Senhor, e dizia, eu quero conhecer esse homem. Um belo dia eu tomei coragem e disse assim, se eu for lá, será que ele me atende? Meus pais disseram assim, bom, se você tentar, o máximo que você vai ouvir é, não, mas pode ser que seja sim. Nós éramos muito pobres, mas o lanchinho não tinha como preparar, não é? Separar o dinheiro de pegar o ônibus, ir até lá e voltar, havia como. E ele, ouvindo essa história, perguntou, aonde você mora? Vou levar você em casa. E ele foi lá em casa. Abriu os portões humildes da nossa residência, bateu na porta, meu pai abriu, e ele disse, esse é o seu filho? Sim. O senhor sabe onde é que ele estava?
O que ele estava fazendo? Sabemos, ele foi ver o senhor. O senhor autorizou? Autorizei. E meu pai perguntou para ele, o senhor aceitou? Ele, eu aceitei. Eu vim aqui fazer um pedido para o senhor. O senhor deixa mais do que uma semana? Eu prometo que ele vai ter o que comer, eu venho pegá-lo e venho trazê-lo. Ia fazer 12. Nos próximos 6 meses eu andei, por onde ele ia, eu ia. Eu ouvi cada coisa que nem na universidade eu ouvi. Então o que ocorre? Quantas vezes eu vejo pessoas extremamente capazes, estudadas, prontas, mas que não vivem as experiências, basta você estender as mãos, mas você não pega a sua oportunidade. Por diversos motivos, ela está ali. É sua a oportunidade, mas você não pega, não é? Por que será? Nesses 6 meses eu participei de diversas reuniões do conselho de administração dessa empresa. Era interessante, eu fui apresentado como um menino que sabia demais. E lá haviam doutores das mais diferentes áreas, e de vez em quando eles travavam num determinado tema. Aí já olhavam assim meio jocosamente para mim, e aí menino? Aí eu pegava minha pilha de livros. Eu não sei porque eu não vivi isso, mas esse livro aqui relata um problema parecido e diz que a solução é tal. E eles iam ver e dava certo. Eu comecei a ter uma carreira de gestão muito cedo. Eu andei o Brasil quase todo por causa disso. E ali por volta, mais ou menos dos meus 23 anos, eu fiz uma outra descoberta, muito interessante. Já tinha andado pelo mundo, ganhado dinheiro, transformado a vida da minha família. Mas aí alguém perguntou assim, Wesley, eu vejo você de manhã falando com um monte de psicólogos, orientando o que eles vão fazer. De tarde você está com advogados, no final da tarde com contadores, você comanda esse pessoal todo e tal. Você é formado em quê mesmo? Aí eu me perguntei, caramba, agora que eu percebi, eu sou formado em nada. Sou formado em nada. O brasileiro valoriza papel, diploma, né? E eu comecei a perceber que o pessoal começava a me questionar porque eu não tinha esse pedaço de papel. Eu quero dizer para vocês que eu descobri muito cedo que eu tenho um dom, Tem gente que tem 2, tem gente que tem 3, eu só tenho um. Eu aprendo com absurda facilidade. E então eu lia sobre tudo. Era gestão, eu lia. Depois exercitava. E dava certo. Tem uma facilidade enorme com isso. Tem gente que sabe jogar bola muito bem, eu não sei. Tem gente que sabe cuidar da saúde maravilhosamente. Minha esposa ali, fantástica, se não fosse ela, meu Deus do céu. Mas eu realmente tenho que me cuidar. Mas a verdade é o seguinte, você sabe alguma coisa, eu sei de uma, e eu potencializei isso que eu sei, aprender. Mas aí eu descobri que eu tinha que ter diploma. Então eu fui estudar. Quando eu cheguei na universidade, descobri que a maior parte dos livros eu já tinha lido tudo. Então, eu peguei meus pedaços de papel. Bem, senhores, eu sou técnico contábil, eu sou bacharel em administração de empresas, eu sou pós-graduado em finanças, eu sou pós-graduado em marketing, eu sou pós-graduado em ciências políticas, eu sou pós-graduado em administração geral, eu tenho 72 cursos de extensão na área comportamental, psicológica, RH, sou mestre em administração de empresas, mestre em estratégia empresarial e fiz um meio doutorado em administração, cansei de ter pedaço de papel. Mas aí, pensei, agora eu sou o cara, né? Tenho os pedaços de papel e tal. Estamos aqui junto com os negócios. E me deparei com um grande dilema. Alguém aqui já fez o DISC?
além do nosso amigo ali que fez o nosso, alguém que já fez o disco, eu sou conforme 95. Sou extremamente detalhista e perfeccionista. Portanto, extremamente racional. Para mim, se eu sei um método, e se eu aplico o método, então dá certo, não é? Não. Não dá. Sabe por quê? Porque para a gente fazer acontecer, nós precisamos de outras pessoas. Outras pessoas. E muitas vezes eu sei direitinho, mas as minhas emoções me atrapalham. Eu vou tentar fazer as coisas, mas aí eu tenho aqueles 5 minutos de bobeira que as minhas emoções fizeram eu ter. E assim as pessoas contratam outras pessoas erradas, casam com outras pessoas que não deveriam se casar, tomam decisões as mais tolas possíveis, porque simplesmente elas não conseguem controlar seus sentimentos, sentimentos que influenciam suas ideias e, portanto, impactam nos seus comportamentos. E quando o seu comportamento é errático, você falha. Compreendeu? Você erra. E quando você começa a fazer isso, você começa a viver do passado, tentando corrigir o ontem. Agora, o seu presente não é mais olhar para frente. O seu presente é tentar matar o problema de ontem. Então eu comecei a estudar gente, curiosamente como um conforme. Queria entender que negócio é esse, não é verdade? Descobri um monte de coisa surpreendente. Descobri, por exemplo, que há pouco mais de 4.500 anos atrás, Abraão inventou um método comportamental que promove 3 grandes coisas em quem o pratica. Primeiro, se torna próspero. Tem muita gente que diz assim, eu estou bombando. Eu falo assim, você está próspero? Próspero, certo? Segundo, essa pessoa começa a ter saúde, disposição, ânimo. E, portanto, essa pessoa é saudável. Saudável. E, por outro lado, existe o último sinal. Ela tem harmonia nos seus relacionamentos. Pensa numa coisa interessante, quando você está errando, quando você está tomando decisões equivocadas, quando o seu comportamento é equivocado, você começa a conviver com dificuldades, dilemas, problemas, muitas situações estressantes. O que isso provoca em você? Muitos problemas físicos, emocionais, não é? Eu estou com a pressão muito alta. Você vai ver lá no médico tradicional, ele vai te dar um remédio para a pressão, mas você devia mudar o seu comportamento, sua pressão vai baixar, não é? Eu não consigo ter um relacionamento harmônico. Muda o seu comportamento, amigo. Isso vai mudar tudo. Você vai ter uma família melhor, uma empresa melhor, você vai ter amigos melhores, você vai fazer escolhas melhores. Comportamento é muito importante, mas muito, muito importante. É em função disso que nós começamos, em 1990, esses estudos. E aí, o meu objetivo, basicamente, era fazer os meus clientes ganharem dinheiro, prosperar, e eu também. Isso era o primeiro objetivo. Eu comecei a perceber que dava para fazer muito mais, não é? A nossa empresa, que nasceu em 1990, é a GEIM Consultoria, que tem essa marca ali de baixo. Ela já reorganizou
E, ao todo, nessa caminhada, 193 empresas. Atualmente, nós comandamos 9 empresas espalhadas pelo país. Então, a GEIM faz um negócio muito interessante chamado gestão compartilhada, que é gerir empresas junto com seus líderes. E, para isso, nós temos uma série de braços. Um desses braços é o DERU. DERU vem da junção das pequenas palavras chamada desenvolvimento humano. É por isso que nós apelidamos o DERU de super-humanos. Eu não vou falar aqui profundamente sobre GEIM para vocês, eu vou falar sobre o nosso braço do DERU, né? Porque o nosso tema aqui é comportamento. Então, o que é a DERU? A DERU é um braço da GEIM e que, pelo fato de que nós desenvolvemos já uma série de metodologias e uma série de testes comportamentais, que no mundo dos coaches se chamam assessment, né? E eu quero dizer para vocês que os nossos testes estão classificados hoje entre os 10 melhores do mundo. São os mais profundos, né? Então, um diz que nosso completo hoje tem, no mínimo, 40 páginas de profunda reflexão. Mas esses materiais, eles são usados para muitas coisas, como, por exemplo, fazer recrutamento e seleção. Porque, creia, milenarmente, o grande problema que você tem com relação às pessoas é escolher as pessoas certas para os lugares certos, na hora certa, do jeito certo. Se você faz isso, sua vida vai melhorar muito, né? Nós também fazemos o próprio desenvolvimento humano. Basicamente, nós fazemos quando estamos gerindo as empresas. Então, quando a gente chega lá, a gente descobre que os proprietários, na maior parte das vezes, a crise que existe é a crise comportamental deles, que está provocando aquilo, né? Então, eles estão doentes. A própria ferramenta de Abraão, por causa das suas exades, aponta isso. Qual é o tipo de doença, qual é o tipo de cura comportamental, e que essa pessoa comece a se tornar mais sábia. Quem tiver curiosidade, nos procure aqui no final. Nós podemos mostrar para vocês, e quem tiver curiosidade, inclusive na ferramenta de Abraão, nós eventualmente fazemos treinamento. No dia 10 de julho, faremos um em Minas Gerais. Tem gente que pega avião, vai de ônibus e chega lá. A gente faz muito eventualmente. E aí, o que ocorre? Fazemos isso para desenvolver pessoas, fazemos isso para uma infinidade de coisas. Fazemos isso para a reestruturação de RHs. Efeito prático. É muito comum a gente dobrar, triplicar as empresas, praticamente sem aumentar a gente. Para vocês terem uma noção do quanto nós brasileiros erramos nessa questão comportamental, em média, depende do setor, vai dar diferente. Mas, em média, o que um americano produz, nós precisamos de 4 brasileiros. Então, veja, por que as pessoas não têm acesso a muitos recursos? Produtividade baixa. Por que a produtividade baixa? Na maior parte das vezes, porque eu coloco a pessoa errada no lugar errado. Tenta imaginar como é duro para uma pessoa extremamente detalhista trabalhar com uma pessoa que gosta de arriscar. Não é? Essa pessoa vai entrar em parafuso. Hoje nós sabemos, por exemplo, o perfil exato de mais de 1000 cargos. O perfil comportamental exato. As empresas, inclusive, têm uma frase na ponta da língua. Elas dizem assim: nós contratamos pelo conhecimento e demitimos pelo comportamento. Olhamos o currículo. Nossa, fantástico, vai dar certo. Grande experiência. Começa a trabalhar. Chega atrasado. Olha, dá rasteira em todo mundo. Ou seja, contratei pelo conhecimento, demiti pelo comportamento. Não é assim? Nós não deveríamos levar em consideração o comportamento das pessoas? Então, naturalmente, se você faz isso, você começa a acertar. Pelo nosso cronograma, nós vamos ter 2 encontros. Hoje, nós vamos fazer a introdução dele. E como introdução,
eu vou fazer 7 perguntas para vocês. 7 perguntas dessa área. Pergunta que, se eu fosse você, eu anotaria e tentaria responder para mim mesmo. Não é verdade? Vou ter uma oportunidade novamente com o professor Wesley amanhã. Eu vou aproveitar e vou perguntar mais detalhadamente. Vou chamá-lo no cantinho e vou perguntar: olha, eu anotei, percebi tal coisa assim, assim. O que você acha? Vamos bater um papo amanhã? Nós vamos ter um tempinho. Não é verdade? Então eu anotaria as perguntas. Eu iria para casa, se eu fosse você, e me perguntava de verdade, como é na minha vida o que nós estamos perguntando aqui para você? Como é? Quando eu digo você se perguntar de verdade, é quando você não se propõe se auto-enganar. Porque esse é um outro grande problema do ser humano. Alguém pergunta algo para você, o que você quer fazer? Mostrar para o outro que você tem uma vida perfeita, que você não tem problema, tem vergonha de contar que eu tenho esse problema, aquela dificuldade, que eu vivo tal situação. Puxa vida, mas por que você tem que fazer isso para você? Joga um pouco a sua soberba fora, não é? Chega em casa, lá no seu cantinho, tranca a sua porta e se pergunta: como é que é mesmo que eu sou sobre essas coisas? Como é que realmente acontece comigo? Se você não consegue ser leal com você mesmo, com quem você será? Não é? Então farei essas perguntas para vocês aqui hoje. Perguntas iniciais. Eu quero dizer para vocês que essas perguntas são bem iniciais. Os meus 31 anos de estudo sobre esse tema, eles basicamente apontam para um negócio interessante. Isso é um negócio muito profundo, que a gente não responde assim com 2 horas, com 1 hora. Alguns anos de acompanhamento, e aí você vai começar a se entender. E vai começar a perceber que para cada jeito de ser, existe um jeito de sair, seja do que for que você estiver se metendo. Mas faremos essas perguntas, e aí nós vamos começar a falar sobre esse empoderamento, essa prosperidade. A prosperidade, ao longo dos milênios de estudos do comportamento, tem a ver com o quão sábio o seu comportamento é. Então nós vamos fazer uma conceituação do que é sabedoria ao longo dos milênios, pelo menos do que está registrado na história. E vamos falar isso em palavras simples, mas palavras práticas, que você pode sair daqui e colocar à prova. Será que aquele professor não está viajando? Está assim, pensando uma bobagem? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, né? Eu, particularmente, fui desenganado 10 vezes dos médicos. Os 9 primeiros já morreram. Eu estou vivo. Se você parar para pensar, não é só questão de saúde, você entende? Você toma decisões erradas, não é só sobre isso, não. Você toma decisões erradas nas empresas. Você toma decisões erradas sobre relacionamentos. Que tal começar a acertar? Não é? Então, não acredita em mim não. Coloque em prática e veja o que acontece. O que nós vamos contar para vocês, embora nós vamos falar isso de maneira bem simples. Tudo pronto, pessoal? Pronto mesmo? Vamos? Muito bem. Você já teve a oportunidade de se olhar no espelho? Deveria. Já teve a oportunidade de se ouvir? Grava assim sua voz. Deveria. Já teve a oportunidade de gravar a sua face enquanto você falava, o jeito que você gesticula? Deveria. Por quê?
porque quando nós falamos de comportamento, nós estamos falando de estímulos. Comportamento é uma consequência do estímulo que você dá. Ou o contrário, o estímulo que você der mudará o comportamento das pessoas aqui, inclusive o seu próprio. Eu não sei o que você pensa não, mas eu presto muita atenção em cada detalhe das coisas que eu faço. Por exemplo, lembra do homem da história original? O nome dele é Dr. Gabriel, já falecido. Ele recebia, assim, 90% do tempo dele era para receber funcionário. Um belo dia eu cheguei para ele e disse: Dr. Gabriel, o senhor me permite fazer uma perguntinha? Eu disse que não ia falar nada. Pois não. Eu reparei que o senhor recebe muita gente aqui. O senhor é um homem tão ocupado, milhares de funcionários. O senhor aqui reserva, sei lá, 80% a 90% do seu tempo para receber gente. E olha, não é nem o gerente, porque se fosse gerente tudo bem, ou sua diretoria, tudo bem, mas o senhor recebe o porteiro, o faxineiro, o senhor recebe o vendedor, o senhor recebe todo mundo. Como é que o senhor abre tempo para receber todo mundo que quer assim? Eu falo assim, não, todo mundo que quer, não. Não, de jeito nenhum. Mas essa multidão aí, eu vejo, as pessoas são diferentes, não importa o cargo que o senhor recebe. Mas não é todo mundo, não. Então, como é que o senhor escolhe para receber as pessoas? Eu só falo com vencedores. Mas como assim, doutor Gabriel? É o seguinte, o faxineiro que limpa melhor a empresa, com menos produtos usados, ou seja, com menos gastos, que é zeloso por tudo aquilo que faz, que passa pelas avaliações comportamentais, que tem um desempenho espetacular. Se essa pessoa não me procurar, eu vou atrás dele. Wesley, a coisa mais perigosa que você pode fazer é dedicar tempo para ouvir a voz do fracassado. Ele fala bonito, muitas vezes parece lógico, e te convence a entrar no caminho do fracasso, como ele entrou. Porque, meus amigos, você vai ter como consequência as mesmas consequências daqueles que estão influenciando você. Então, Wesley, olha para a vida dessas pessoas, as pessoas que você está ouvindo. Perceba como é que elas estão tomando atitude, como é que essas pessoas estão colhendo resultados em sua vida. É isso que você quer para você? Fala assim, opa, eu tenho que prestar atenção em quem? Em quem? Eu vou pedir conselho para quem? Não é verdade? Quem? Porque essas pessoas vão me estimular. Tem alguns cantores que eu sou fanaticamente fã. Mas há pelo menos aí uns 20, 25 anos eu faço questão de não ouvir. Quebrei todos os discos. Quando eu fui ver a vida daquelas pessoas, eu achei que aquilo não era o que eu queria viver. Quando você começa a ter consciência e escolher comportamentos melhores, então você começa a ter resultados melhores. Em outras palavras, o que é a vida de uma maneira geral? É consequência. Não é verdade? Ter um comportamento mais assertivo significa escolher que você está agora colocando a plantação de determinadas sementes cujas consequências são melhores. Então dizia o doutor Gabriel, preste atenção no que esse pessoal está falando para você. Quem é que está falando para você? Então, senhores, todos os estudos comportamentais, desde a tese de Abraão, de 4.500 anos atrás, até os estudos do Dr. William Marston, publicado em 1928, no fantástico livro As Emoções das Pessoas Normais, que foi o livro que deu base
ao nascimento do DISC, as emoções das pessoas normais, do Dr. William Marston, que temos, portanto, duas vertentes. Aliás, a tese de Abraão você vai encontrar em partes dispersas nos livros O Zohar, o livro do esplendor, o livro também A Árvore da Vida, que são todos livros milenares. O Zohar tem no mínimo 2000 anos, mas alguns autores o levam a ter mais ou menos 4000 anos. É o segundo livro mais perseguido da história. O Zohar só tem um livro mais perseguido que ele, a Bíblia. O Zohar, na média histórica, só ficou público a cada 900 anos e numa faixa de mais ou menos 10 anos. Depois, perseguição, sumiu. E, interessantemente, há poucos anos, ele se tornou público de novo. Quero dizer para vocês que ler o Zohar dói. Se você for uma pessoa de pouco conhecimento, você vai entender nada. O Zohar é Z-O-H-A-R, o Zohar, o livro do esplendor. Então, como eu estava mencionando, se você recebe um determinado estímulo, por exemplo, se alguém aqui começar a chorar, o clima aqui vai ficar pesado. Daí a pouco o pessoal vai começar a chorar junto. Se alguém começar a rir demais, a gente vai parar de chorar e vai começar a rir, não é? Então quer dizer, o que é chorar, o que é rir? Estímulo. O que é que o estímulo faz? Reações físicas e reações emocionais. É isso. Você é o que é por causa dos estímulos, ou que você está dando, ou que você está recebendo. Na maior parte das vezes, você está recebendo. Por quê? Porque a maior parte das pessoas tem medo de serem responsáveis pela sua vida, responsáveis pela sua caminhada, responsáveis por enfrentar os desafios. Por isso elas vivem só recebendo estímulos, ao invés de dar. E quando elas doam estímulos, o que elas fazem? Elas vão retribuir aquilo que receberam. E na maior parte das vezes o que a gente recebe não é bom. Tem um autor que diz o seguinte: sabe aquela pessoa que está gargalhando demais? É doente. Sabe aquela pessoa que chora demais? É doente. Comportamental, entende? São sinais. Pessoas saudáveis são equilibradas, ponderadas. Elas não são exageradas. Elas não são impulsivas. E quando você olha para os frutos da caminhada dessa pessoa, são espetaculares. Não só espetaculares, são constantes, são longevas, são estáveis. Logo, se a sua vida está fazendo assim, você está ora lá em cima, ora lá embaixo, tem alguma coisa para ser repensada. Não é verdade? Por outro lado, preste atenção nas doenças que você tem desenvolvido ao longo da sua vida. Na maior parte das vezes é fruto ou consequência do seu comportamento. Por exemplo, pessoas dominantes muito fortes costumam ter problemas na articulação, sabe esse problema dos... Isso. Tem mais. Eles têm problemas muito sérios com relação à parte estomacal, gastrointestinal. Por quê? Ansiedade. Já sentiu ansiedade? Meu Deus, tem um boleto para pagar amanhã. Como é que eu vou fazer para resolver tal negócio?
Os perfeccionistas têm mais isso do que tudo. Crise de angústia, crise de ansiedade, a não ser que seja orgânico, tem origem comportamental. Quer melhorar bastante isso antes que tenha sequela? Porque quando tem sequela é um grande problema. Muda o comportamento. Muda o comportamento. Então veja, se você quiser fazer tudo isso, você tem que começar a responder as perguntas. Eu vou fazer uma primeira aqui para você. Bem básica, e quando eu li essa pergunta lá no livro A Árvore da Vida, eu fiquei chocado. É uma pergunta chocante. E que talvez explique muito a sua história. Por que que você é como você é? Por quê? Por quê? Por que você briga tanto com as pessoas como você briga? Por que você quer um mundo tão perfeito quanto você quer e exige que todo mundo seja? Ninguém pode errar. Por que você deseja tanto a felicidade, mesmo ao custo de tornar a vida de outras pessoas uma bagunça, ou seja, muito infeliz? Por quê? Por quê? Por que você não reage quando você tem que reagir? Por que você não fala as verdades quando é chegada a hora de você falar? Por que você, ao invés de falar o que tem que ser dito, você guarda dentro de si e começa a resolver, a ter uma série de problemas? Tem gente que tem problemas do coração seríssimos por causa disso. Guarda o sentimento. Você sabe que você tem que falar. Você sabe o que você deve falar, mas você não fala. Por quê? Porque você é como você é. Todas as vezes que você começa a chegar próximo de uma pessoa, veja, eu lido com milhares de pessoas. E eu lido assim, na proximidade. Eu costumo, na curiosidade, ao longo desses anos, fazer uma pergunta bem básica. Quando a pessoa se torna mais íntima, eu pergunto assim, afinal de contas, de verdade, não precisa me responder rapidamente não. O que você quer da vida? Mesmo? E a resposta, assim, em massa, diz mais ou menos a mesma coisa, às vezes com palavras diferentes. Eu quero ter paz. Eu quero poder deitar no meu travesseiro e achar que cumpri com as minhas obrigações corretamente. Eu quero terminar o meu dia e perceber que eu não ofendi outras pessoas, que eu fiz bons relacionamentos. Eu quero perceber que aqueles sonhos lindos que eu tinha quando outrora, lá no começo da minha vida, quando lá no grupo dos meus colegas nós discutimos o que você vai ser quando crescer, e alguém dizia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, vou construir isso, ou vou ser aquilo e tal, e aí você conseguiu fazer, você realizou. Quando as pessoas começam a viver um pouco mais, chega num determinado tempo que elas começam a questionar: quais são os resultados do que plantei? Será que está bom? Principalmente quando a gente começa a comparar com o outro que fez e você não fez, ou aquele que viveu e você não viveu. Por quê? Porque eu quero paz.
Parece que dentro de nós existe uma necessidade muito grande de olhar para dentro de nós e dever cumprido. Eu fiz, vivi, eu fui feliz, eu agreguei. Não é assim? E quando a gente não consegue, a gente começa a questionar, afinal de contas, né? Que negócio é esse? Por que você é como você é? Se você não entender o que você é, como você é e por que você é, você vai ter muita dificuldade de sair desse dilema. Porque primeiro, você tem que saber como você é e por que você é. A primeira faixa de cura, o passo processual, tem a ver com você tomar consciência dessas questões. Porque se você não tomar consciência dessas questões, você não sabe o que fazer. Porque para fazer alguma coisa, você tem que ter um diagnóstico na mão. Procure um médico qualquer, seja ele quem for. A primeira coisa que ele vai querer saber de você é o que está acontecendo para ele tentar estabelecer um diagnóstico. Do ponto de vista comportamental, a mesma coisa. Por que você é como você é? Né? Eis uma pergunta muito boa. Eu me perguntei muito isso. Pensa o quantas noites eu passei tentando me entender, ao me deparar com essa pergunta-chave. Pensa quantas noites eu já debati com tantas outras pessoas a respeito desse tema. Dentro desse prisma, por que sou assim? Né? Foi a primeira pergunta. Aí eu perguntei para o professor, por que sou assim? As coisas tendem a dar errado quando eu quero que dê certo. Por que eu sou visto de uma maneira, por exemplo, menosprezada quando eu tento fazer as coisas para ser, por exemplo, um alvo, um ótimo alvo, mas sou visto como um péssimo alvo? Por quê? O que fazer nessa hora? Agora eu estou perguntando, o que fazer nessa hora? É o que eu vou começar a responder amanhã. É. O efeito prático, meu amigo, é o seguinte: você não é próspero quanto poderia ser. Você não é saudável quanto poderia ser, nem harmônico quanto poderia ser. Assim, se nós formos olhar o rito de Abraão, a palavra doente não existe. O que existe é não saudável. Não saudável. Isso, porque a doença é efeito da não saúde. Compreende? E também por causa da falta do equilíbrio. Mas veja, quantos aqui já fizeram algum processo de coach, por favor? Vocês já viram a roda da vida? Ok, sabe o que é roda da vida? É um dos pedacinhos do rito de Abraão, é Enneagrama milenar terapêutico. O que é o Enneagrama? É basicamente o seguinte conceito: quem tiver equilíbrio alto é saudável. Quem tiver desequilíbrio vai viver uma vida de solavancos. E quem tiver equilíbrio baixo, ou seja, pneu baixinho, vai ter uma vida bem mesquinha. Então não é só equilíbrio. Equilíbrio alto. Pergunta 2. Por que pensamos como pensamos? Aliás, sugiro a você que tome uma atitude bem interessante. E é uma atitude que eu tomei muito. Ando com um caderninho. E toda vez que eu pensar alguma coisa de prático na vida, coisas tipo assim, vou fazer tal coisa. Se eu estiver no carro, eu paro e anoto. Se eu estiver aonde eu estiver, eu paro o que eu estou fazendo e anoto. Gente, as pessoas têm pensamentos mais loucos.
os mais loucos, não é? Um belo dia eu estava assumindo uma empresa na Paraíba, e nós tínhamos que tomar decisões muito ágeis, eu não estava na Paraíba, eu estava no Rio Grande do Sul. Então, e aí, o que vamos fazer? Tem que tomar decisão que hora? Hoje. Por favor, todos os diretores escrevam uma cartinha para mim, que nós vamos fazer um exame grafotécnico de vocês para saber quem são vocês. Nós conseguimos saber exatamente o que você pensa só lendo a sua letra. E as pessoas têm ideias mais loucas. Por exemplo, o presidente tinha uma letra de suicida. Falei assim, estou entendendo por que o negócio está desandando. Então, fomos conversar com o presidente, fizemos uma sala virtual, conversando com ele, e dizendo assim, senhor presidente, o que o senhor pensa realmente, tal coisa? O senhor nunca pensou em tal assunto? Falei assim, rapaz, eu estou pensando em fazer isso. Acho que a vida não tem solução. Então, ao invés de tomar decisões radicais, nós tivemos que começar a conversar bastante com ele. E é interessante demais, porque alguns dias depois, chegando lá, estando com ele, ele me abraçou, chorou e disse, eu acho que o senhor vai me salvar. Eu acho que vocês, inclusive, vão salvar a minha empresa. Mas o senhor chegou atrasado, porque na semana passada a minha esposa suicidou. Porque ela tinha pensamentos tóxicos. Vocês entendem que o que as pessoas fazem, primeiro elas pensam? Você não faz aquilo que você não pensa. Eu contei aqui para você esse é um caso radical negativo. Mas nós estávamos ali na mesa, conversando com o empresário daqui, ele falando para vocês que antes de fazer uma coisa, ele pensa em quê? Positividade. Que ele não aceita que uma pessoa chegue e diga assim, temos um problema aqui. De jeito nenhum, proibido, está demitido. Preste atenção em pessoas que estão fazendo acontecer. Eu vou até ensinar um truque aqui para vocês. Repare no corpo da pessoa. Qual é a tendência natural dela? Ela faz assim, ó. Enche o peito. Encheu? Permanece com o peito. Agora tenta andar para você ver se você consegue olhar para o chão. Repare aquele empresário na hora que ele entrou assim, ó. Oi! Sou o dono. Mas repara o corpo dele, vocês repararam? Ele estava assim, ó. Inclusive tem um exercício para você começar a mudar você próprio, que é começar a se vigiar. Encher o peito e andar assim. Quando você começar a fazer assim, você vai mudar a sua posição corporal. Primeiro, você vai parar de olhar para o chão. Você vai olhar mais para cima. Quem olha para cima, colhe fruto alto. Todos os dias você tem que fazer isso. Não faz. Sabe o que acontece quando você começa a ficar triste? Para o chão, ombro caído. Você vai conversar com a pessoa, está até assim. Pensa na pessoa começando a ficar deprimida, depressiva. Você chega perto dela, ela tem dificuldade até de olhar para você. Sim, senhor. O tom de voz baixa. Comportamento, vocês entendem? Você deveria vigiar suas ideias. Uma das coisas que eu faço para ler um livro, e eu já li milhares, é basicamente antes ver a vida daquela pessoa e ver as ideias básicas que aquela pessoa está tendo. Rapaz, se você for ler algo de alguém que só tem pensamento de derrota, ele dá ideia de derrota. Se você for ver a vida de uma pessoa que está fazendo as coisas acontecer, que tem uma vida harmônica, que tem uma vida feliz, essa pessoa tem ideia de felicidade. Quem são seus conselheiros? Quem são seus heróis? Quais são as ideias que você está jogando aqui? Então, o que você pensa? Eu não sei o que você
pensa não, mas se você começar a escrever, você vai começar a se surpreender com a quantidade de ideias que você tem. E não só com a quantidade de ideias, com as tipologias. Porque você é o que você pensa. Você é o que você pensa. No começo do século XX, um cara chamado Napoleão Hill, que era um doutor, ele recebeu um financiamento do homem mais rico da época para verificar o que é que pessoas que saíram da pobreza, que saíram da simples nada ter, ou seja, não ter nada, e viraram bilionários, e ele descobriu uma coisa: essas pessoas têm uma coisa bem comum. Primeiro, elas pensam na prosperidade. Em todo tempo, elas pensam. Aliás, tem muita gente que lê o livro dele e acha que aquilo é autoajuda. É porque o primeiro livro dele foi feito em formato científico, vendeu uma cópia. Aí voltou e escreveu em formato popular. E nós temos hoje o best-seller chamado Quem Pensa Enriquece, ou Pense e Enriqueça. É exatamente isso, meus amigos. Você é o que você pensa, né? O seu comportamento é fruto das suas ideias. E nós vamos demonstrar no final aqui da nossa conversa de onde é que nasceu isso, os efeitos disso na prática, mas em palavras simples, isso é verdade. Você é o que você pensa. Os frutos que você está colhendo são frutos do que você pensa. Então, se você não está gostando da sua vida, se você não está gostando das coisas que está vivendo, você deveria verificar o que está pensando. O que é que você pensa? Essa é uma pergunta muito boa. Faça um catálogo. Faça um registro. Pergunta número 3. Por que é que você faz o que você faz? E veja que esse negócio é muito interessante. Eu já vi tanta gente que nos diz assim: eu sabia a solução, mas na hora certa eu fiz tudo errado. Ou você vai fazer uma prova, você sabe tudo, na hora dá um branco. Já viram isso? Talvez até com você mesmo. Eu me lembro no começo da minha carreira que era muito simples. Eu sou muito introvertido, mas muito. Não parece, né? Mas sou, exageradamente muito. E eu tinha a seguinte mania: estava se tratando sobre um determinado tema, eu sabia a solução. Aí eu ficava assim: vou falar. A mão, vou levantar para falar. E quem disse que a mão mexia? Parecia que tinha uma tonelada aqui e tal. Daí alguém falava assim: eu sei. Ele falava o que eu sabia. Depois de um tempo o pessoal começou a perceber que eu sabia, mas não tinha coragem de falar. E o pessoal chegava perto de mim e tal. O que você acha disso? Assim, assim, assado, cara. Eu acho tal coisa, assim, assim, assim. Começaram a roubar o que era meu. Eu já passei por muitas situações de pessoas que roubaram não só minhas palavras, mas meus projetos, minhas ideias, minhas inovações. Até que um belo dia eu pensei comigo: puxa vida, eu tenho que começar a mudar isso, né? Eu tenho que começar a fazer diferente, melhor. Eu tenho que fazer de uma forma que essas coisas do roubo, da angústia, da trapaça que fazem contra mim, não ocorra mais. E então, eu comecei a me perguntar: por que eu faço assim, hein? A Keila falou mais cedo assim: os sabotadores. Sabe quantos anos existe a teoria dos sabotadores? 5.000. 5.000. Está ficando famoso agora, mas tem 5.000 anos. 5.000.
Desde que o mundo é mundo, os homens escrevem sobre isso, as pessoas escrevem sobre isso. Ó, tem aquela pessoa espetacular, mas aí você olha para o final da vida dela, fez nada. Aí quando você olha assim com lupa para a vida dela, foi enganada, roubada, etc. As pessoas passaram a perna e tal. Por quê? Porque elas estavam fazendo errado. Que tal então você começar a fazer certo? Não é? Porque se você começar a fazer certo, olha, se eu planto uma semente de goiaba, será que dá manga? Não dá, né? Pode ser que o pé de goiaba não dê goiaba, mas pelo menos manga não vai dar. Então, se o fruto da vida que eu estou colhendo não é o melhor, meu amigo, eu tenho que pensar direitinho, sabe? Eu tenho que pensar um pouquinho, né? Por que você está fazendo o que você está fazendo, hein? Eu sempre tive um grande problema, que é o tal 5 minutos de bobeira. Não sei se vocês já fizeram isso ou se já ouviram falar disso. A coisa chegava e eu dava a bobeira. E, gente, às vezes não precisa de 5 minutos, não. 10 segundinhos. Às vezes nós erramos porque a gente solta assim, vomita uma palavra que nunca poderia ser dita. E nunca mais volta. Não é verdade? E por que eu fiz isso, hein? É uma pergunta boa pra caramba. Por que você está fazendo isso, né? E principalmente, quando a gente diz, por que fazemos o que fazemos, nós também estamos dizendo, por que você não faz o que você devia fazer? Amanhã é dia dos namorados. Você já falou que ama a pessoa? Pois é. O que nos leva aí a um outro conceito, né, Keila? O que é amor, né? O que é amor? Veja, pois não. Dentro dessa afirmação da doutora Keila, não tem, então surge um ponto de vista. Como que uma mulher tão de uma estirpe igual a dela não tem? Será se ela está, por exemplo, se dando luxo de não ter, ou está escolhendo demais? Por que ela não tem? Isso tudo vem do poder da palavra, eu tenho. E ela está liberando uma palavra contrária, eu não tenho. Então, a partir desse momento, é bom mudar esse tema, eu tenho. Opa! Não sei se vocês sabem que o princípio de Abraão é conhecido como Enneagrama nos tempos modernos, né? Não sei se vocês conhecem. Isso. O nosso Enneagrama é um dos mais completos do mundo. Algumas pessoas aqui fizeram. Você fez o Enneagrama? Fez o Enneagrama. A Keila também fez. O Enneagrama tem 9 tipos, né? E vocês sabiam que cada tipo atrai um tipo específico? Você chega num determinado lugar e na hora que você chega, se não tiver aquele tipo, as pessoas simplesmente não querem estar com você. Por exemplo, o tipo 7 odeia o tipo 1. É porque no Enneagrama tem 9 tipos comportamentais, né? Então o tipo 7 não gosta do tipo 1, o tipo 1 não gosta do tipo 7. Eles não se atraem. Eles podem ir para a cama. Não, até dá, mas tipo assim, que negócio esquisito, muito ruim, né? E tal. Aí você vai falar assim, poxa, mas é só carne com carne, não devia ser a mesma coisa? Não é. É interessante demais, né? Aliás, no DISC tem uma parte que acredito que está na página 18, que descreve exatamente o tipo de pessoa, o nosso DISC, tá? O nosso. Na página 18 tem o perfil exato daquele tipo de gente que, se você encontrar, você vai achar que achou a alma gêmea da sua vida. Exato. E aí eu queria fazer aqui uma explicação aqui para vocês, né? Não deveria, mas vou contar.
Ali atrás tem uma pessoa linda, é a mulher mais bonita dessa sala. Eu a procurei durante 4 meses. Nesses 4 meses eu fiz questão de não estar com ninguém. Porque uma coisa muito interessante é você não perder tempo com quem não interessa. Isso. Mas eu sabia exatamente o que encontrar. Só não tinha encontrado, mas eu estava agora procurando, conscientemente. Um dia, eu a encontrei. Nós nos encontramos ocasionalmente, assim, sem querer, no escritório de uma amiga. E eu comecei a olhar para ela, rapaz, é esse tipo de comportamento que me inteira, é ela. Então nós começamos a conversar, ela achou muito interessante, porque completude, certa alma gêmea. No dia seguinte nós começamos a namorar. 2 dias depois eu a pedi em casamento e 3 meses depois estávamos casados. Eu não conhecia a família dela. Nós temos 20 anos casados, 20 anos. Quero dizer para vocês que nós beijamos na boca todas as noites, somos apaixonados todos os dias. É isso que acontece quando você encontra a alma gêmea. Tem várias pessoas que nos procuram só para fazer o cálculo do perfil exato, por incrível que pareça. Então tem como a gente calcular o perfil exato da alma gêmea. Não é uma expressão boa, né? Porque é uma expressão assim mística, mas é simplesmente daquela pessoa que te completa. Quando você encontra aquela pessoa com aquele comportamento, você diz assim, uau, é possível ser feliz. Veja o que eu estou dizendo para vocês. É comportamento, não é conhecimento, não é esforço, é comportamento, você entende? Então o que você faz importa. E as pessoas que você aceita ou escolhe, que estejam próximos de você, importa. Importa saber como é que as pessoas que você vai aceitar que estejam no seu convívio, como elas são, como elas fazem. Existe no livro Zohar uma expressão sobre o próspero. Ele tem uma palavra-chave na boca. Sabe qual é a palavra? Não. É não. Eu não aceito que você viva próximo de mim. Você é uma pessoa tóxica. Você é uma pessoa que me coloca para baixo. Você é uma pessoa que me destrói. Eu não aceito. Não. Eu não vou entrar nesse projeto, porque esse é um projeto que pode construir você, mas destrói a mim. Destrói os meus. Não, eu não aceito conviver com esse tipo de ideia, porque essas são as ideias que eu abomino. A palavra do próspero é não. Então por que você faz o que você faz? Por que você está aceitando, hein? De onde vieram as maneiras de você agir? Ou você acha que isso aí nasceu do nada? Ou você acha que isso aí, o jeito que você é o jeito Gabriela? Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, Gabriela. É assim? Quem não conhece essa música, né? O jeito que você é tem uma origem. Os estudos comportamentais, desde o princípio de Abraão até o princípio de Maston, indicam que você é o que você é porque você aprendeu assim na infância. Então, se você estudar a sua história na infância, provavelmente você vai começar a entender por que você é assim. Principalmente, se você começar a estudar o que aconteceu na sua família, no momento da geração, ou seja, no momento em que a sua mãe ficou grávida de você, até ali por volta dos 6 a 8 anos. E eu reitero para vocês o que eu contei mais cedo, né? Os momentos da minha origem, ou seja, nos momentos da minha infância, eu fui marcado por momentos assim extremamente positivos.
Tivemos dificuldades? Aham. Mas pensa como eu fui marcado positivamente. Mas, gente, tem muitas pessoas que estão traumatizadas. Mais cedo nós falamos aqui, ou teve alguém dizendo aqui, também lá na mesa, sobre medo. O medo trava as pessoas. Onde você aprendeu a ser uma pessoa medrosa? Como é que surgiu isso? E grande parte das terapias que existem, elas nasceram a partir dessa premissa. O seu medo foi causado por algum evento e você reagiu daquele evento de uma maneira que gerou medo. Mas é só medo que existe? Não. Assim como existe o entusiasmo, existe a euforia, existe uma vontade inenarrável de vencer. Como é que essas coisas surgiram com você, meu amigo? Se você começar a colocar a sua memória para recordar, se você começar a pensar a respeito disso mais profundamente, como eu disse, você com você, lá no fundo, trancado no seu quarto, não precisa contar para ninguém, é você contando para você. Eu particularmente escrevo, eu anoto. Quando você faz isso, você começa a vomitar a origem das coisas. Se for muito grave, procure ajuda profissional. Porque pode ser que você não suporte, se a situação for grave, vomitar isso, certo?